Bom, agora chegou o momento de sabermos quais são os destaques da Revista Adventista deste mês de março. Nossa equipe foi até Tatuí, no interior de São Paulo, na Casa Publicadora Brasileira. E agora, o jornalista Márcio Tonetti e os demais editores do periódico falam sobre os dissidentes da igreja e como na internet eles se tornam mais agressivos. A igreja sempre teve seus desafetos. Mas será que o perfil dos dissidentes e o tom das críticas tem mudado na era da internet? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso quadro novamente. Hoje nós vamos falar sobre o tema da matéria de capa da revista de março, a nova dissidência. Eu tenho dois convidados para falar sobre esse tema. Um deles é o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe do periódico, e também o pastor Wendel Lima, que é editor associado da revista Adventista. Bem, se nós falamos de uma nova dissidência, isso quer dizer que existe uma antiga. E, aliás, a história do cristianismo, como todo, parece ser uma história de fragmentação, não é, pastor Marcos? Sim, o fenômeno não é novo e o impacto é bastante grande sobre a igreja. Mas, se você me permitir, eu queria apenas começar falando de uma perspectiva um pouquinho mais ampla. Do ponto de vista teológico e bíblico, nós temos um universo unificado no passado. Então, nós temos um longo período agora de fragmentação cada vez maior, que se torna ainda mais crítica em momentos decisivos da história. E depois nós temos uma nova unificação. O objetivo da vinda de Cristo, naturalmente, é para unificar o universo sob o governo, o reinado de Deus. Então, nesse sentido, a dissidência é uma coisa não normal e o impacto é bastante grande. É claro que nós temos que qualificar o tipo de dissidência, porque é permitido você discordar e às vezes a dissidência é legítima, é autêntica, mas em muitos casos ela não é. Reforma, né? Exatamente, ela não é. Agora o impacto é bastante grande no sentido de missão, porque quando a igreja se divide, naturalmente isso afeta a sua missão. Quando a igreja quebrou em duas aí em 1054, depois na época da Reforma, isso teve um impacto bastante grande, não só na vida da igreja, mas no mundo também. Hoje nós temos aí, possivelmente, entre 30 e 45 mil denominações. Uma enciclopédia, há algum tempo, trouxe esses números e uma nova edição será lançada no ano que vem e certamente vai atualizar. Mas isso traz esse impacto, então, global, mas traz um impacto para a vida também dos críticos, dos dissidentes, porque nós somos feitos para viver em comunidade, em paz e harmonia. E quando surge uma dissidência, isso afeta psicologicamente, teologicamente a pessoa, desestrutura a família, grupos, então o impacto é bastante negativo. E por isso o dissidente tem que pensar muito bem se há uma razão sólida para a sua dissidência ou não. Agora, Wendel, o que há de novo? A matéria dá um panorama também, levanta alguns pontos, discute algumas questões sobre mudança de perfil, né, desses críticos e dissidentes, né, que atacam a igreja. Talvez o que a matéria traga de diferente é a questão da era da internet, né? Então a gente tem pensado muito sobre o impacto das mídias sociais na política, em vários segmentos hoje da sociedade. E na questão da igreja também não é diferente. O que a gente percebe nesse ambiente de polarização das mídias sociais é uma agressividade muito forte. E as bandeiras que são levantadas, via de regra, elas são bandeiras muito passionais, muito baseadas na raiva, nas desavenças pessoais, na discordância ou num histórico de desavença com a liderança da igreja, por exemplo. E os ataques muitas vezes vão para a particularidade das pessoas, sua intimidade, ou especulando até a respeito da vida delas nesse aspecto. Ou seja, não é algo tão teológico, a gente vê um esvaziamento. Exatamente. Em certo sentido, no passado, a dissidência girava mais em torno de grandes ideias do que hoje, possivelmente. Né? Exatamente. Então, e essas pessoas, quando vão nessas mídias sociais, parece que a grande intenção delas é destruírem reputações, mas não construírem uma nova ideologia ou convencerem as pessoas de uma ideia que elas têm a apresentar, né? Acho que outra característica também que marca esse momento é que se no passado as pessoas criticavam a igreja, acabavam se desvinculando dela e passavam a criticá-la de fora, hoje elas querem permanecer, são resistentes a uma disciplina e querem, de certa maneira, reformar a igreja estando dentro dela, mas na verdade geram desunião, né? Agora, há diversas reações, né? Hoje, como o Wendel comentou, na era da internet, quando as pessoas recebem o tipo de conteúdo que ataca a igreja, como que as pessoas, enfim, devem lidar com isso? Como que a igreja deve lidar com esse tipo de crítica e de dissidência? Na matéria nós colocamos algumas diretrizes ali, mas uma delas, por exemplo, é que a pessoa deve falar no fórum certo, da maneira correta
e com o objetivo certo também, não é? Uma outra é que as pessoas têm que adotar um código de ética, né? Não divulgar mentiras, as famosas fake news hoje em dia. E não é porque estamos na internet que se tornou talvez num território aí do anonimato, da irresponsabilidade, que nós podemos estar divulgando tudo de maneira irresponsável. Um outro aspecto aí que deve ser levado em conta é conhecer um pouquinho mais a ideologia, o pensamento dos grupos dissidentes. Porque alguns veem, às vezes, alguns aspectos dos dissidentes e acham que aquilo ali é a verdade, mas é necessário conhecer um pouquinho mais o contexto. Essas são apenas algumas orientações, mas a matéria traz algumas outras, especialmente porque nós devemos considerar com bastante seriedade essa questão de ferir a unidade da igreja e por isso eu creio que a matéria vai ser bastante útil. Bom, vamos deixar para você descobrir o que mais a matéria de capa do mês de março traz, né? Falando, como dissemos aqui, sobre a nova dissidência. A gente deseja para vocês um bom fim de semana e convidamos todos para acessarem o nosso site também, o endereço está aparecendo na sua tela. Até a próxima gravação, próximo encontro. Algo correu terrivelmente mal quando a Vitalina se preparava para dar à luz o seu segundo filho em São Tomé e Príncipe, uma pequena ilha ao largo da costa da África Ocidental. Ela começou a sangrar imenso e os médicos deram-lhe, por engano, o tipo de sangue errado numa transfusão sanguínea. O menino nasceu em segurança, mas Vitalina teve uma grave infecção nas pernas. Para salvar a sua vida, os médicos amputaram-lhe as 2 pernas. Vitalina tinha apenas 19 anos de idade. Depois desta tragédia, o marido de Vitalina trocou-a por outra mulher. A depressão tomou conta dela e ela pensou em suicidar-se. Então eu também naquele momento, muito sofrimento, eu não queria mais viver. A minha pedido para Deus naquele momento é pedir para morrer. Para Deus, mata-me, porque estou sofrendo demais, muito dor, eu não consigo. Mas assim Deus tinha proposto comigo, Deus tinha um plano comigo. Então Ele me concedeu até nesse momento. Vitalina trabalhava arduamente para não sobrecarregar a família. Ela costurava para pagar as contas e as pessoas que a ajudavam com as tarefas domésticas que ela não conseguia fazer. Depois de algum tempo, uma mulher adventista do 7º dia que lavava as roupas de Vitalina ficou doente. Eu pretendi arranjar outra pessoa para lavar, mas assim ela disse: não, eu vou procurar gente na igreja para vir lavar para a mana. Então eu, naquele momento, eu não era adventista, eu reneguei mesmo, eu disse: não, eu não quero. Então daqui, assim mesmo, ela foi para a igreja, pediu pessoas, elas vieram, lavaram roupa. Quando um grupo de raparigas adventistas chegou à casa de Vitalina para ajudar a lavar a roupa, ela apenas lhes deu uma parte da roupa e disse que não havia mais. Mas desejosas de ajudar, as raparigas decidiram procurar na casa mais coisas para limpar. Então levaram a roupa para o rio e cantaram enquanto lavaram. Lavou, depois também vem conferência. Daí eu assisti conferência 5º dia, eu decidi aceitar Jesus. Depois de se batizar, Vitalina desejava partilhar a sua nova fé. Ela deu o seu testemunho pessoal a todos aqueles que quiseram ouvir. Olhem para mim, disse ela às pessoas que iam à sua casa. Deus está a atuar em mim e eu consigo trabalhar. Deus é maravilhoso e vocês precisam de confiar nele. Através do seu testemunho, Vitalina convenceu 7 pessoas a ir com ela à igreja adventista mais próxima. Ela até pagou os bilhetes de autocarro durante semanas. Todas essas 7 pessoas são agora membros batizados da igreja adventista. Vitalina organizou também um grupo de estudo da Bíblia no exterior da sua casa e mais 6 pessoas se batizaram. Em pouco tempo, ela levou 40 pessoas ao batismo, incluindo 2 dos seus filhos. Os líderes da igreja começaram a traçar planos para abrir uma igreja no bairro dela. Como não tinham fundos para comprar um terreno, a igreja aceitou a oferta da Vitalina, construindo uma estrutura temporária no exterior da sua casa. Eu ia para Santa Maria, tinha um bocado de distância, alegria, sente bem. Sente bem porque fica mais perto, já não pago caro, porque quando eu ia para Santa Maria eu pagava caro. Também tinha pessoas para levar-me porque não consegue ir sozinho. Esta humilde igreja é constituída por pessoas que estão entusiasmadas com a missão. Todas as semanas, depois do culto de sábado, elas saem a cantar e cumprimentando-se umas às outras. Quando Vitalina dá um aperto de mão, ela recorda-se que Deus irá um dia dar-nos a vitória sobre tudo aquilo que nos deixa impotentes. Eu oro a favor da comunidade,
para ganhar essa comunidade para Cristo. Tem muitas almas aqui ainda para ganhar para Cristo. Isso é a minha proposta. Já se vê um corpo cansado arrastando uma cruz, a poeira daquele caminho não deixava ver Jesus. Muita gente gritando justiça, tantos homens com pedras na mão, tinham medo da força de um homem que ainda assim falava em perdão. Foi levado para o monte, longe da cidade, condenado por toda a gente, por ensinar a verdade, misturado com ladrões, sozinho numa cruz,
nasceu o menino Jesus. Quantas vezes já foste um daqueles que o levaram para a cruz? Quantas vezes as pedras da vida atiraste a Jesus? Já pensaste no Calvário? Já escutaste o trovão? Já sentiste o sofrimento gravado nas suas mãos? Foi levado para o monte, longe da cidade, condenado por toda a gente, por ensinar a verdade, misturado com ladrões, sozinho numa cruz, tão diferente do berço de palhas onde nasceu o menino Jesus. Muito obrigada por este momento em que pudemos elevar o nosso pensamento até ao Senhor. No vosso boletim diz que o tema de hoje se chama a maior fake news da história, e é sobre isso que eu vou tentar conversar um pouco convosco. Quando o Bruno me pediu para eu vir conversar e falar sobre fake news à Igreja do Barreiro, eu fiquei um bocadinho atrapalhada, porque fake news não é propriamente um tema de sábado de manhã, não é propriamente um tema para nós meditarmos de manhã, e depois, pensando um pouco, percebi que eu estava completamente errada. Porque, na verdade, podemos, de facto, falar de fake news de uma dimensão espiritual e de várias formas, afinal. Porque, se pensarmos bem, tudo começou com uma terrível fake news. E já agora deixem-me perguntar-vos o que é isto de fake news. Se alguém tem noção do que é isto de fake news. Estou eu para aqui com uma expressão em inglês que começou a entrar no nosso léxico mais ou menos há 2 anos, durante as eleições norte-americanas, que culminaram com a eleição do presidente Donald Trump. Ouvimos também falar, quando foi do referendo do Brexit para a Inglaterra sair da União Europeia, e mais recentemente, o ano passado, com a eleição do Jair Bolsonaro para o Brasil. Esta expressão começou a aparecer muito nos meios de comunicação social, fake news. Mas afinal, o que é que são fake news? O que é uma fake news? Alguém sabe? É uma notícia inventada, uma notícia falsa. Na verdade, nós jornalistas não gostamos nada da expressão, porque se é falsa não é notícia, se é notícia verdadeira não é falsa. Mas fake news, na verdade, é só uma palavra diferente para significar uma desinformação, uma mentira, uma má informação. Mas logo à tarde falaremos com mais tempo e poderemos discutir um pouco entre nós porquê as fake news, o que é que elas são, que efeito têm, se existem fake news no meio da Igreja Adventista, como é que nós contribuímos
contribuímos para que elas existam, como é que nós podemos contribuir para que elas não existam e, sobretudo, o que é que nós podemos fazer para não sermos enganados. E então a minha pergunta é: qual é a maior fake news, e é fake news, a maior notícia falsa, qual é a maior mentira da história do universo? A que a serpente disse à Eva era uma mentira, é a primeira mentira da história da humanidade. É uma real fake news, porque mistura verdade com mentira, e é assim que estas notícias falsas funcionam muito bem, têm tudo para parecer verdade e depois são mentira, mas eu perguntei do universo. Que a lei de Deus era injusta. Quem é que deu esta ideia? Lúcifer. Por isso, o primeiro autor, a primeira fake news da história do universo, não da humanidade, que é da humanidade, é de facto a mesma personagem, o mesmo autor, mas num tempo e num espaço diferente, é a de que a lei de Deus era injusta, de que Deus era injusto, de que aquilo que Deus pedia aos anjos para cumprirem aos outros mundos era impraticável e que Deus não era o Deus de liberdade e de amor que dizia ser, mas sim era um Deus opressor e castigador. E esta imagem tem perdurado ao longo dos séculos e muitas vezes no nosso meio e nas nossas vidas, muitas vezes deixamos-nos subjugar a esta má representação do que é Deus. Há uns anos atrás eu li um livro muito interessante. Não é este, é um parecido com este deste autor. Ele é um psiquiatra adventista, chama-se Timothy Jennings. Este é The God-Shaped Brain. O livro que eu li é assim tão simples como curar a mente com a Bíblia. E ele desenvolveu toda uma teoria sobre as consequências de nós compreendermos mal Deus, ou seja, como a nossa má compreensão de Deus molda e altera o nosso cérebro. Muito, muito interessante. E é com base nessas passagens que eu li nesse livro que eu gostaria de conversar convosco sobre isto hoje, que é: que imagem temos nós de Deus? Que Deus é que nós temos na nossa cabeça? Que Deus é que nós servimos? Que imagem de Deus é que alimenta os nossos dias e a nossa conduta espiritual? Ao ler aquele livro, ele contava um diálogo que teve com uma jovem, que me recordou um diálogo, mais ou menos, que eu tive enquanto jovem com um pastor. E percebi que esta questão era muito importante e tem a ver com o pecado. A pergunta que me foi feita na altura foi: o que é o pecado? E eu respondi como qualquer jovem muito nova responde, e se nós hoje perguntarmos às crianças, elas também nos dão muito esta resposta, que é: o pecado é fazer coisas más, não é? O pecado é fazer coisas erradas. E é diferente, coisas erradas e coisas más, mas temos muito esta ideia: o pecado é fazer coisas erradas. E depois perguntaram: e como é que tu sabes que essas coisas são erradas? E eu disse: olhe para os 10 mandamentos, e se não estiverem de acordo com os 10 mandamentos, são erradas. Mas então, o que é que faz com que o pecado seja errado? Não é só estar nos 10 mandamentos. E eu respondi: bom, eu sei que o pecado é errado porque Deus disse para nós não fazermos aquelas coisas. Então, e porquê é que Deus disse para não fazermos aquelas coisas? Porque é errado. E começamos a andar em círculo, não é? E começamos a andar em círculo. Para sair o melhor é perguntar de outra maneira, e foi o que o Timothy fez à jovem, que foi: e se tu desobedeceres, o que é que te acontece? Deus tem que me castigar. Mas acreditas que Deus tem que te castigar pelo que tu fizeste? Bem, não. Se eu não aceitar o sangue de Jesus pelos meus pecados, sim, Ele vai me castigar. Esta jovem sabia bem a lição dela, não é? Então, o que é que Deus faria se Jesus não estivesse lá a oferecer o seu sangue? Ele tinha que me matar, respondeu a jovem. Mas porquê? Porque para ser justo, Deus tem que castigar o pecado. E o que é que impede então Deus de te castigar? Jesus tomou o meu lugar, foi castigado por mim,
por isso, se eu aceitar Jesus como meu Salvador, Deus não tem que me castigar. Esta jovem sabia bem a lição doutrinária, a lição teológica, mas ela acabou por confessar que um Deus assim lhe fazia medo. E eu lembro-me que eu também já pensei isto. Que um Deus que tem que me castigar, ou que tem que castigar alguém, ou que tem que matar alguém, porque eu pequei, se calhar não é um Deus com quem me apeteça falar muito. Imagine, dizia este psiquiatra, e há aqui médicos na sala, que nasceste com fibrose quística. É uma doença hereditária e terminal do pulmão. Alguns dias depois do nascimento, tiveste tosse, febre e tremores. Foste ao médico e o médico diagnosticou febre, tosse e não fibrose quística. O médico diagnosticou os sintomas ou a doença? Se ele diagnosticou os sintomas, então eu tenho o problema resolvido. Vou para casa e tomo Benuron, um antitússico e um cobertorzinho para quando estou com tremores de frio. Vou ficar curada? Não. Não são só são apenas os sintomas, não a doença que está a ser tratada. Jesus ensinou-nos que os nossos atos, que os nossos pecados, que as coisas más que nós fazemos, não são o problema primeiro, mas eles são sintomas do problema. Querem ver? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5 e no versículo 7. Só para citar uma das vezes em que isto é muito claro naquilo que Deus nos está a dizer. Reparem, 5, podemos começar no 21 e no 22. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Podemos passar para o 27. Diz, depois, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus está a dizer-nos aqui que os nossos maus atos resultam de um coração doente. Ele está a dizer, o problema é maior do que aquele que os antigos disseram. O problema está na tua mente, porque sabemos que coração é apenas um músculo, e quando a Bíblia fala em coração, está a falar da nossa mente, é o nosso cérebro, é a nossa mente que comanda a nossa vida. E o que Jesus está ali a dizer é precisamente isso, é a tua mente que está infectada pelo pecado, e o resto são sintomas que te mostram que espiritualmente tu estás doente e que precisas da cura de Jesus. O diagnóstico é um coração pecador, um coração que resulta em más ações. E nós cristãos criamos um sistema, desculpem-me irmãos, mas muitas vezes que trata mais dos sintomas do que aceita o remédio de Deus para curar a verdadeira doença. Será que nós teríamos medo que o nosso médico tivesse que nos castigar por termos febre e tosse? Vamos ao médico e temos medo que ele nos castigue quando nós dizemos que temos febre e tosse? Não. Nós sabemos que o médico nos quer curar. Nós não temos culpa de ter febre e tosse, mas se houver um remédio gratuito que me pode curar, e se eu não quiser e se eu recusar, será que a culpa já é minha? Então aí a culpa, sim, já é minha. Como a febre e a tosse nos dizem que alguma coisa está errada e que nós precisamos de ir ao médico e precisamos de tratamento, os nossos pecados, os nossos atos de pecado também fazem o mesmo.
também nos dizem que nós precisamos de tratamento espiritual. E como os sintomas, quanto mais tempo a doença passar, quanto mais tempo eles não for tratada a doença, mais sintomas temos, mais doentes nós ficamos. E os nossos pecados, com os nossos pecados é exatamente a mesma coisa. Por isso é que nós não podemos minimizar os sintomas. Nós não podemos minimizar o efeito dos nossos pecados. Não podemos pensar que eles são inconsequentes, como a menina da história, que basta pedir perdão e está resolvido. E prometer que nunca mais se volta a fazer. Não! Os pecados são reais, os pecados têm consequência, os pecados prejudicam a nossa mente, os pecados bloqueiam a nossa consciência, endurecem o nosso coração, torcem a nossa razão, desfiguram o nosso caráter e tornam cada vez mais fácil resistir a Deus. E, em última instância, resultam na nossa perda eterna. Os psiquiatras sabem isto, os neurologistas sabem isto, os homens que estudam o cérebro sabem isto, que quando o nosso cérebro se habitua a ir num determinado sentido, há determinados mecanismos e ligações no nosso cérebro que vão por esse sentido, porque já conhecem o caminho, porque é mais fácil. Por isso, meus queridos irmãos, os nossos pecados são graves no sentido que podem tornar-nos cada vez mais insensíveis à voz de Deus e mais difícil nós irmos por outro lado. Por isso, nós queremos evitar os pecados. Mas se a nossa atenção for focada em tratar a tosse e a febre, em vez da doença que está por trás, quando nós nos focamos nos nossos pecados e em tentar que eles sejam aplacados e que o castigo da nossa transgressão seja pago, que queremos que o registro dos nossos pecados seja apagado, em vez de nós termos os nossos corações e as nossas mentes curadas, então nós, na verdade, ficamos piores do que estávamos. Deus quer muito mais do que apenas perdoar os nossos pecados. Ele quer transformar completamente o nosso caráter, a nossa mente. Ele quer completamente renovar o nosso ser. Às vezes parece que nós temos medo de ir a Deus com os nossos pecados quando nos sentimos em pecado, porque sabemos que fizemos errado. Mas nós não devíamos fugir de Deus, tal como não fugimos do médico quando estamos doentes. Quando nós vamos ao médico, queremos que ele faça o quê? Nos dê uma solução. Mas antes disso, o que é que nos irrita mais no médico? Não é pagar 80 euros, esperar 1 hora por ele ou estar connosco 5 minutos, dizer foi isto e sairmos porta fora? Isto no privado. Se formos ao público, esperamos 2 horas por ele ouve-nos 5 minutos, 7 minutos e põe-nos na rua. O que é que nós queremos no médico? Que ele nos ouça? Que ele nos examine? O quê, doutor? Não me vai mandar fazer nenhum raio-x? O quê? Não me manda fazer nenhuma análise? Médico que não nos manda fazer um batalhão de exames, parece que o médico não sabe nada do que é que está a fazer, não é? Nós queremos que ele nos examine a fundo. Mas quando vamos a Deus, nós queremos que ele nos examine a fundo. Nós queremos que Ele olhe com muita atenção para os nossos defeitos no nosso coração, na nossa mente e no nosso caráter. Salmos. Gosto muito deste salmo. Salmo 139. Querem abrir comigo? Estamos lá? 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou então, aquele versículo que antigamente era muito conhecido na igreja, a minha mãe dizia imensas vezes, Salmos 51:10. Quem sabe, quem conhece o Salmo 51:10? Cria em mim, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Todos sabíamos, só não sabíamos que era o 51:10, não é? Nós não temos medo, não temos que ter medo de ir ao médico, nem de Deus, porque tal como o médico, Deus só me quer curar. Ele oferece-me um tratamento que me vai curar. Eu recuso. E eu recuso porquê?
Por que é que quando Deus me dá o tratamento, eu recuso? Eu não recuso o tratamento que o médico me dá? Ou eu recuso o tratamento que Deus me dá, que só porque eu tenho medo que para Ele ser justo, Ele me vá matar? Não. Se eu recusar o tratamento, quem é que me mata? É o médico ou a doença? Se eu recusar o tratamento, quem é que me mata? É a doença, não é o médico. É a mesma coisa que o pecado. É o que nos diz a Bíblia. O salário do pecado é a morte, por exemplo, não é? O salário que o pecado paga é a morte. Ou Gálatas 6:8, aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição. É muito interessante este versículo, não vamos lá, fixem, Gálatas 6:8, aquele que semeia o que agrada aos maus instintos terá uma colheita de perdição. Ou Salmos 34:21, os malvados morrem pela sua maldade. O que a Bíblia nos ensina o tempo todo é que o pecado, tal como a fibrose quística, se não for tratado, resulta na morte. Deus odeia o pecado. E Deus odeia o pecado, tal como o médico odeia a doença. O médico não odeia o doente, e é por isso que Deus trabalha. É por isso que Deus, que ama os seus filhos doentes, Ele trabalha sem o cessar para os amar, para salvar, não para os castigar. Eu disse que Deus odeia o pecado. E porquê que Deus odeia o pecado? Porquê? Já algum dia pensaram nisso? Muitos acham que Deus odeia o pecado porque o pecado viola as suas regras, viola as leis e o que revela desrespeito por eles. Imaginem que são legisladores, que podem fazer leis e fazem uma lei que proíbe abuso infantil. Estamos todos de acordo? Uma lei que proíbe o abuso infantil. Vão na rua e vem um homem a agredir violentamente o vosso filho ou a vossa filha. Pega-lhe pelos braços, atira-o contra a parede e vocês gritam: "Hey, hey, hey, criminoso, para, tu violaste a minha lei. Como te atreves a fazer tal coisa?" Era isso que nós íamos dizer? Não, não íamos dizer. O que é que me enfurece nesse momento? Que ele esteja a desobedecer à lei do abuso infantil ou que ele esteja a matar o meu filho? Que ele esteja a matar o meu filho, não é? É por isso que Deus odeia o pecado. Porque o pecado destrói a sua criação. Não é porque o pecado quebra as suas leis. Na verdade, as leis foram feitas para nos ajudar a ver que a destruição que o nosso comportamento pode causar, para nos ajudar a ver o que há de errado em nós. A lei, permitam-me a analogia, é como uma ressonância magnética. E eu não fico zangada com a ressonância magnética por ela me mostrar o que é que está errado no meu corpo, não é? É um teste diagnóstico por imagem. Só que é um teste diagnóstico por imagem da alma. Mostra os meus defeitos. Quando a ressonância magnética me mostra um tumor no meu pulmão, o que é que eu faço? Eu vou ao médico, eu vou ao especialista. E depois de eu ir ao médico e de estar curada, eu sinto-me incomodada por ter sido examinada pela ressonância magnética. Eu sinto necessidade de rasgar e de destruir a ressonância magnética. Não, na verdade, eu quero repetir a ressonância magnética para ver se já estou curada. Para confirmar que o tumor desapareceu. É assim que funciona a lei do Senhor. Revela os defeitos da nossa mente. Vamos ao médico do céu para ele nos curar. E depois a lei não precisa de ser destruída quando nos examina e vê que nós estamos tudo bem. Sabemos, na verdade, os 10 mandamentos são um resumo concentrado da grande lei. E a grande lei de Deus é de amor e de liberdade. Nós podíamos ver isso em Timóteo 1 Timóteo 1, de 8 a 11, em que nos diz isso, que os mandamentos são um resumo da lei de Deus. Os anjos no céu precisam de uma lei escrita? E, no entanto, cumprem a lei. Porquê? Porque eles têm a lei inscrita no seu coração.
Ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, disse Jesus. Este é o primeiro e o maior dos mandamentos. E o segundo é semelhante a este. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes 2 mandamentos. Muitos de nós falhamos em entender a natureza do pecado e dos seus efeitos. E porque muitos de nós às vezes pensamos que Deus é o que destrói, nós temos sentimentos crónicos de insegurança e de medo. Mas se eu não escovar os meus dentes, o que é que me acontece? Se eu não escovar todos os dias os dentes, o que é que me acontece? Crio cáries. E se não cuidar das cáries, os dentes vão cair. Certo? Isso não é nenhuma surpresa para mim. Vai Deus mandar um anjo do céu para eu ter cáries? Não. E se eu orar por dentes saudáveis todos os dias, mas não os escovar, o que é que vai acontecer? Cáries. Imaginem que saltam do Cristo Rei, que está aqui perto. Vão ficar espantados se estatelarem no chão? Será que Deus vai mandar um anjo para vos partir as pernas quando vocês embaterem com o chão? Nem sequer é preciso. Mas será que Deus faria isso? E se eu, durante o meu lançamento do Cristo Rei, orar por uma boa saúde e uma longa vida, o que é que esperam que vai acontecer? Catrapum, crash. Imaginem que traem o vosso marido ou a vossa mulher. Acham que podem não esperar ter sentimentos de culpa, de remorso, de ansiedade, de vergonha e de baixa autoestima? Será que Deus manda um anjo cá abaixo para devastar a vossa autoestima e arruinar o vosso casamento? Não. O pecado destrói, porque envolve viver fora dos princípios universais em que Deus baseou a vida e a saúde. Esses princípios são naturais, da natureza, e são morais. O pecado existe fora da lei. As leis de Deus são apenas um conjunto de regras para nos ajudar. São regras de amor e de liberdade que emanam do seu caráter. E quando elas são violadas, isso envolve destruição. O pecado destrói, mas não é Deus a causa dessa destruição. Deus cura, Deus não destrói. Nós dizemos muitas vezes que que nós vivemos no meio de uma guerra cósmica entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Onde é que se desenvolve esta guerra? Onde é que se trava esta guerra? Na nossa mente. Então, se a minha mente está saudável, em paz, eu posso estar de acordo com Deus. E isso não resulta na conformidade a um conjunto de regras, ou porque alguma autoridade, ou porque algum poder me disse para eu fazer. Por que é que eu obedeço à lei de Deus? Por quê? Porque Deus mandou? Porque senão Deus vai me castigar? Porque senão eu não vou chegar ao céu e é onde eu quero ir? Não, por que é que eu obedeço à lei de Deus? Porque faz sentido. Reparem, obediência só porque é uma questão de submissão e eu obedeço de uma maneira carrancuda, não é verdadeira obediência. Na verdade, isso viola a lei da liberdade e leva sempre à rebelião e à revolta. A verdadeira obediência tem sempre que envolver entendimento, compreensão, concordância e aceitação. Vamos outra vez para a história do lavar os dentes. Quando a minha filha tem quando tinha 3 ou 4 anos, eu lhe dizia, Violeta ou Inês, lava os dentes. Ela lavava os dentes por quê? Porque ela sabia que se não lavasse os dentes, a minha voz deixava de ser meiga, como o Bruno diz. E garanto-vos que é doer quando eu ralho. Eu ia ralhar. Ia dar um castigo. Ela era pequenina. Ela obedecia porque tinha medo do castigo, não porque compreendesse. Mas quando eu chego à adolescente e digo, lava os dentes, o adolescente cumpre porque eu
tem medo do castigo? Não, eu aí já tenho que explicar, não é? Porque se tu não lavares os dentes vão apodrecer e eles vão cair, não é? Tem uma outra motivação. Ou fumar, por exemplo. Quando se diz a um filho, não fumes. E há pais que dizem, não fumes porque eu fico muito triste. E há adolescentes que não fumam porque não querem ver o pai ou a mãe triste. Mas quando eles crescem e já não fumam, eles não fazem isso porque não querem que a mãe ou o pai esteja triste, não é? Imaginem um filho de 21 anos a ligar para a mãe e dizer: olha mãe, eu não estou a fumar porque senão tu ias ficar muito triste, ou então tu vinhas e ias-me bater. A mãe dizia ao filho: procura um psiquiatra. Estás a precisar de ajuda, não é? Cresce, filho. Quando é que tu cresces, não é? É um bocadinho isso. Hoje ele não fuma, não por causa da regra da mãe, não porque ele ama a mãe e a mãe o ama, mas porque ele usa a sua razão e a sua consciência para avaliar a lógica da regra da mãe e porque percebeu porque é que ela ficaria magoada. Ele reconhece que fumar é autodestrutivo. Ele usou a sua vontade para escolher não fumar porque ele concorda com a mãe. Eu uso a minha vontade para escolher não pecar porque eu concordo com Deus. Eu uso a minha vontade para não pecar porque eu não quero morrer e o pecado é autodestrutivo. Isto mostra apenas que nós crescemos. E não porque há uma regra. E que fazemos as coisas não porque há uma regra, mas porque a lei está escrita no nosso coração. Nós somos chamados a ser cristãos maduros e não bebés espirituais. A desenvolver a nossa capacidade para discernir entre o que é errado e o que é correto. Mas muitas vezes nós mantemos como bebés espirituais, preocupados com quebrar as regras ou quebrados porque estamos a magoar o Pai. Quando é que nós crescemos e vamos entender o nosso Pai? Quando é que nós vamos entrar em união, criar intimidade, harmonia e amizade com Ele? Quando Jesus vier e ele separar, o que Ele diz, vocês lembram-se o que é que Ele diz ao grupo que Ele separa? Pois não visitei os presos, não alimentei os pobres, não vesti os nus. E o que é que Jesus responde? Lembram-se dessa passagem? Não vos conheço. Jesus não disse, não cumpriste os 10 mandamentos. Jesus disse, não te conheço. Não estabeleceste nenhuma relação comigo. Quando é que nós entramos numa relação de amizade com Deus? E quando é que nós vamos cooperar com Ele para restaurar a boa imagem dEle dentro de nós, da sua lei nos nossos corações e nas nossas mentes? Eu nunca mais vou lavar os meus dentes, porque eu já estou liberta das regras da minha mãe e já cresci, podia-me dizer a minha filha. O que é que vai acontecer se a minha filha fizer isto? Os dentes vão ficar com cárie e ela vai ficar sem dentes. E enquanto isso acontece, eu deixei de amar a minha filha? Ou estou eu a sofrer porque sei que ela em breve vai ficar desdentada? Ou que ela em breve vai ter dores de dentes? E se a minha filha persistir em continuar a ir contra aquilo que eu lhe ensinei sobre lavar os dentes, será que ela vem ter comigo enquanto eu estou a dormir? Ao contrário, será que eu vou ter com ela enquanto ela está a dormir e lhe faço buracos nos dentes dela? Não. Por isso, quando a dor chega, a dor é um castigo imposto por Deus ou é uma consequência? É uma consequência. E o que é que eu faço com a dor? O que é que eu faço quando tenho uma dor de dentes? Vou ao dentista. O que é que eu faço quando estou a sofrer pelo meu pecado? Vou a Deus. E agora o que é que o dentista faz? Eu sento-me lá naquela cadeira do dentista e o dentista põe aquela broca horrorosa e causa mais dor, não me dá anestesia, porque eu não escovei os dentes, porque eu violei a regra e porque eu tenho que ser castigada por aquilo que eu fiz. É isso que o dentista me faz? Não. Ele cura-me.
Mas se eu não decidir visitar o dentista e, em vez disso, aguentar a dor, talvez usando algum remédio caseiro para isso. O meu pai, por exemplo, dizia que se eu pusesse, antes de ter a dentista, o meu pai, que se eu pusesse um bocadinho de aguardente na boca, que aquilo me aliviava a dor de dentes. E eu lembro-me de eu pequenina, ele me pôr aguardente e aquilo ardia e não me aliviava dor nenhuma. Na verdade, aliviava, porque eu já só pensava na aguardente a arder e não na dor do dente, não é? Talvez a gente tente curar o dente por nós mesmos até que já não haja nada a fazer. E o dentista já não nos pode salvar aquele dente. Quando nós violamos a lei de Deus, há consequências para nós, mas Deus não nos deixa de amar. Ele fica com o coração partido à medida que nos vê a magoar-nos a nós próprios, sabendo que em breve estaremos a sofrer. Mas Ele deixa que a dor chegue, com a esperança de que ela nos faça raciocinar e procurá-lo para Ele nos curar. E quando nós vamos a Ele, Ele não nos vai magoar, mas Ele vai fazer tudo no seu poder para minimizar a dor e para curar a nossa mente. É verdade que muitas vezes o dano é tão profundo que a própria cura é acompanhada com dor. Quem é que nunca ouviu falar que o que arde cura, não é? Mas se nós recusarmos a ir a Deus e, em vez disso, entorpecermos a nossa dor com outras coisas, com muito trabalho, outros que não crentes com álcool, com drogas, com muito sexo, nós com muito trabalho, com TV, com jogos, eventualmente o dano fica tão grande que já não sobra nada para curar. E aí a nossa consciência fica tão ressequida que nós perdemos a capacidade de responder. Por isso, cuidado. Quando isto acontece, é aquilo em que a Bíblia fala do pecado imperdoável. Não é que Deus não nos queira perdoar, nós é que já não somos capazes de ouvir. Se nós destruirmos a nossa própria individualidade, Deus não pode restaurá-la sem violar a lei da liberdade. E isso Ele não faz. Por isso, meus queridos irmãos, e estou quase a terminar, temos que entender a diferença entre as leis de Deus, entre as regras de Deus e a lei de Deus. Na lei de Deus nós vemos os princípios que governam a vida. Amor, a liberdade, como a lei da gravidade. Por exemplo, se eu me atirar do Cristo Rei eu vou cair. É a lei da gravidade. As regras de Deus são as ferramentas, os instrumentos que Ele usa enquanto somos crianças espirituais para nos proteger dos danos que resultam de violar a sua lei. Até nós crescermos e incorporarmos nos nossos corações e mentes que precisamos daquelas regras. Depois de ter isso incorporado, nós já não precisamos delas. Eu já não preciso dizer que ela precisa de lavar os dentes. Mas quando a minha filha tivesse 5 anos e um de vocês chegasse e lhe dissesse: olha, tu não tens que lavar os dentes porque a tua mãe disse, mas porque a segunda lei da termodinâmica ensina que todas as coisas tendem para a desordem e para o caos, é por isso que tu tens que lavar os dentes. Ela iria entender? Claro que não. Claro que não. Ela ia ficar baralhada. E ela ia dizer que vocês estavam a ir contra as regras da mãe. Mas se ela desobedecer, em que é que ela pensa primeiro? Que os seus dentes vão cair? Que a mãe vai ficar zangada e puni-la, vai castigá-la e depois desobedecer? O que é provável que ela fizesse? Lavar os dentes ou apanhar umas flores, fazer um desenho para apaziguar a mami? O que é que nós fazemos? Deixamos o pecado ou tentamos fazer algo bom para apaziguar Deus? Quando nós violamos a lei e cometemos pecados, às vezes estamos mais preocupados que Deus ficou triste e zangado com o facto de que o pecado está a destruir as nossas vidas. Essa imagem que Satanás tem passado ao longo dos anos. Essa é a fake news que Satanás tem feito ao longo do tempo. Nós não temos que ter medo de Deus. Quão triste eu ficaria se a minha filha lavasse os dentes porque tinha medo que eu lhe batesse e que eu a castigasse, quando ela já tinha capacidade para entender. Não temos de ter medo de Deus, como não temos de ter medo do médico. Desde Adão e Eva, que toda a humanidade luta com culpa,
com insegurança, com medo, à procura da paz. Mesmo nós crentes, quantas vezes não estamos em paz? Quantas vezes estamos inseguros? E quantas vezes temos a nossa autoestima tão em baixo? E quão mal isso faz à nossa mente? A nossa cura começa quando nós finalmente reconhecemos a nossa condição de doente e vamos ao médico e nos entregamos nas mãos do médico e confiamos nele. Se nós não fizermos isso, até lá os nossos sintomas não vão deixar de piorar. A escolha é nossa. Sabemos que temos um médico celestial. Sabemos que temos um Pai que nos quer curar. Sabemos que temos um Pai que nos ama. E não um Pai que, como disse Satanás, fez uma lei que não se pode cumprir. Um Pai que nos quer castigar, porque Ele ama mais a sua lei do que aos seus filhos. Isso não é verdade. Isso é fake news. Usemos a nossa inteligência, o nosso raciocínio, para percebermos onde está a verdade. E a verdade está na Bíblia. Se nós não a abrirmos, nós não vamos encontrá-la. Que o Senhor vos possa abençoar nesta busca pela verdade e pelo conhecimento verdadeiro de um Deus que nos ama. Amém. Jesus regressar.